meu nome é Gustavo e esse é meu trabalho sobre curva de prejuízo por inundações para valoração de danos estruturais às edificações, estudo de caso da bacia hidrográfica do Córrego do Ipiranga, localizado em São Paulo. Bom, enchentes ocorrem anualmente e prejudicam a rotina de todos que são afetados por ela, principalmente o morador da cidade. Isso está associado ao modo como ocupamos a cidade. Quem é da UFABC pelo menos uma vez por ano vai ter algum problema com enchente e é algo que tende a se intensificar no futuro devido às mudanças climáticas, com a intensificação dos eventos extremos, chuvas extremas, por consequência, enchentes mais frequentes e severas. Bom, pensando no lado econômico disso, quanto que ela vai causar de prejuízo aos envolvidos? Como esse dano se reflete nas estruturas dos imóveis? Como a gente evita isso? Uma das maneiras é com medidas de intervenção, que são normalmente muito caras e depende do poder público para acontecer. Então, como que a gente vai incentivar que elas ocorram? Uma maneira é mostrar que uma enchente ela pode causar um dano muito maior do que o valor de execução da obra. Isso a gente faz como? A gente monta a curva de prejuízo, que são funções que vão mostrar como o prejuízo de uma inundação vai se relacionar com o nível da enchente para uma região de estudo. Ela vai ser desenvolvida com base nessa região, nesse contexto de área de estudo. Portanto, cada local que for feito esse estudo vai ter a sua curva. E o resultado normalmente é expresso através de gráficos e tabelas que vão relacionar o nível da enchente com o prejuízo que ela está causando na região. Bom, esse tipo de análise pode ser feito a posteriori, que é após o acontecimento do evento, os pesquisadores vão até o local, aplicam questionários a uma amostra da população e, com base em ferramentas estatísticas, montam uma curva de prejuízo para aquele local, ou a priori, que você vai quantificar o prejuízo antes do evento acontecer com base em parâmetros de projeto, modelagem e informações já referenciadas, que é a técnica que utilizaremos aqui. A área de estudo vai ser a Bacia do Córrego do Ipiranga, seu principal ponto de referência é a Avenida Dr. Ricardo Jafé, e é um local aqui que a gente pode ver que sofre bastante com enchentes ao longo da história. É uma região de alta densidade de ocupação, caracterizada por vias de fundo de vale, tanto nos córregos como no córrego principal quanto nos afluentes, e ela tem ali uma região de 23 km². Metodologia. Primeiro a gente vai explicar o modelo utilizado e quais são as variáveis necessárias para encontrar o prejuízo, como obter essas variáveis e como tratar esses dados. Bom, o dano ele foi proposto por Tachini através da fórmula que o prejuízo D, que é o dano, vai ser igual a 0,05 versus a área do imóvel que foi atingida pela água, versus o CUB, que é um valor de construção do metro quadrado proposto pelo sindicato de construção, e o PED, que é o percentual de dano à edificação, que vai ser obtida a partir da relação da área construída do imóvel com o nível da inundação. Voltando para o modelo, vale ressaltar que é uma simplificação onde a área atingida ela vai ser dada pelo perímetro do imóvel que está sendo atingido pela água versus o nível dessa enchente. E pelo diagrama aqui a gente pode ver qual que é a área atingida pela água da chuva nessa região. Bom, agora a gente vai ver como obter essas variáveis para encontrar esse valor do prejuízo via as ferramentas de processamento, utilizando o software RStudio e a fonte de dados é o GeoSampa. Bom, para entender como isso funciona, o nosso dado base vai ser a base cadastral de imóveis da região, onde naturalmente nela vai vir o ID de cada um dos edifícios, o distrito que ele se encontra, a área de construção dele e o perímetro, que é uma das variáveis necessárias para a gente calcular o prejuízo. Agora, com base nesse shape, a gente vai obter as outras informações. Primeiro, a gente vai querer só analisar os imóveis pertencentes à bacia de estudo, que está em azul e os imóveis estão em preto. Então, primeiro a gente vai fazer uma intersecção via RStudio desses dois arquivos, desses dois mapas, e obter a base de edificações que está dentro da nossa bacia. Em seguida, a gente vai fazer novamente uma intersecção para ver quais dessas edificações são atingidas pela mancha de inundação do PDMAT. A gente vai trabalhar só com essas residências porque só elas vão sofrer prejuízo nas estruturas, porque só elas vão ter o contato com a água da chuva. Isso, refletido na tabela de atributos, vai gerar um novo campo, que é o TR associado a cada uma dessas residências que estão sofrendo com a inundação. Em seguida, a gente vai associar uma curva de nível a cada uma delas, via
RStudio mais uma vez com algoritmo de intersecção e olhando nossa tabela de atributos, cada uma das residências vai ter associado assim um valor de curva de nível, que é importante para encontrar o nível da enchente na região. Agora, para encontrar o nível da enchente, a gente precisa encontrar qual que é a faixa de inundação nesse local. Por exemplo, nesse quadradinho azul, nessa região, quando ocorre uma enchente ali, essa água ela vai atingir uma cota de 730 metros. Então a gente associou esse valor de 730 metros a esse quadradinho azul, ligou novamente a camada de edificações que a gente obteve nos passos anteriores, fez uma intersecção para associar esse dado de faixa de inundação a cada uma das residências da base cadastral que estamos estudando via intersecção. Olhando na nossa tabela de atributos, ganhamos uma nova coluna, que é a cota de inundação. Fazendo a cota de inundação menos a curva de nível, a gente vai obter o nível da enchente para cada um dos imóveis que a gente está estudando aqui. E isso é fundamental para a gente encontrar a área da residência atingida pela água da chuva e prosseguir com os cálculos. Agora a gente vai tratar esses dados para encontrar o CUB, classe social e o PED de cada um desses imóveis. Bom, com base nessa tabela que foi proposta pelo Tachini, a gente consegue associar uma classe social a cada um desses imóveis e, consequentemente, um valor de CUB, olhando para a área de construção dele. Então, um imóvel que possui uma área construída de 224,82 metros ou mais vai ser um imóvel de classe A com um valor CUB de R$2.000. E isso, respectivamente, para os itens abaixo. E para associar um PED, com base na classe social de cada uma das residências e a faixa de inundação que ela está sujeita, ela vai ter um PED associado com base nessa tabela proposta pelo Tachini também. Bom, olhando para a nossa tabela de atributos, aqui a gente vai ter uma nova coluna de classe social, de CUB e de PED. Lembrando que a área do imóvel ela vai definir o que é a classe social e o CUB com base naquelas faixas, e o nível da enchente mais a classe social vai definir o valor do PED. Bom, com isso, lembrando que a nossa fórmula é 0,05 versus, abre parênteses, perímetro do imóvel versus o nível da enchente, que isso é a área atingida pela água na residência, fecha parênteses, versus o CUB versus PED, temos todas essas variáveis, então a gente já pode calcular o prejuízo aqui. Temos uma nova coluna que é de prejuízo. Bom, aqui o nosso resultado principal aqui são as nossas curvas de prejuízo, onde nessa tabela, como a gente lê, para uma enchente de nível de 0,25 metros, para a TR25 teremos um prejuízo de R$ 3.424,29 e para a TR100 teremos um prejuízo de R$ 21.545,75. Os gráficos refletem esses valores da curva. A fim de ver como isso impacta nas diferentes camadas sociais, segmentou esses dados por classes sociais e viu o valor médio de prejuízo que cada uma das pessoas dessas classes sociais vão sofrer com uma enchente. E esse valor, fazendo uma análise com a renda mensal das classes econômicas, pode-se concluir que em classes mais altas esses valores não chegam a 20% da renda total mensal dessas classes, enquanto nas classes mais baixas esse prejuízo vai atingir mais da metade da renda. Então o prejuízo ele se dá de forma desigual nas diferentes classes sociais e intensifica essa desigualdade. Bom, utilizando o algoritmo de kernel no RStudio, a gente propôs esse mapa de intensidade de prejuízo para ver quais regiões iriam ter um maior prejuízo no nosso local de estudo. E são regiões que vão coincidir ali com o fundo de vale da região, e é esperado que nesses locais hajam uma enchente muito mais severa devido ao nível da enchente que vai atingir cada uma dessas casas. Aqui propôs-se também fazer um mapa de intensidade de prejuízo dentro dessas faixas propostas e para a mesma região um mapa de nível de enchente para ver em média qual é o nível de enchente que vai atingir cada uma das residências na nossa área de estudo. Bom, esse tipo de estudo ele vai contribuir para a tomada de decisão de como investir o dinheiro público. Esse método a priori ele dá uma maior independência
ao pesquisador e possibilidade de replicar esse trabalho para inúmeras áreas, com a mesma metodologia. Essas inovações ela causam um impacto financeiro, só que nas classes mais vulneráveis esse impacto é muito maior, e com o cenário atual de avanço das mudanças climáticas é fundamental difundir essa metodologia a fim de fornecer informações para o poder público e a iniciativa privada serem estimulados a investir em medidas de intervenção para que as enchentes venham a ser cessadas ou diminuídas. Obrigado.